Então, quando você baseia algo em uma crença, né, e você tenta combater isso com fatos, é absolutamente impossível. Porque a pessoa ela entra em dissonância cognitiva, ou seja, a realidade entra em confronto com aquilo que ela acredita. Então, ela cria construtos mentais para justificar ainda aquilo. Então, o que nós estamos vendo hoje, cara? Nós estamos vendo hoje o pessoal do Bolsonaro votando junto com o PT pela improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Você viu o Bolsonaro há pouco tempo ler uma notícia dizendo que Covid dá AIDS? Que é do Covid, não, perdão. A vacinação da AIDS, né? Ok, pega, tem AIDS, ok? Um absurdo, cara. De um site absurdo, que é Before It News. Que é um site. Eu só li a notícia. Ou seja, ele não é responsável por nada, cara. Ele não é Ele é o responsável presidente por do nada. Brasil, né, caralho? Uma das coisas é o seguinte, cara. Depois a gente entra no papo aí com o Monark. A liberdade, para mim, ela não é um valor absoluto. Ela sempre foi um valor relativo. Sempre. Nós temos que lutar pela liberdade, mas é sempre um valor relativo. Porque aquela frase diz o seguinte: a sua liberdade termina quando começa a do próximo. Se eu chegasse aqui e falasse pro seu cigarro de palha, cara, isso está me incomodando num ponto que eu vou embora daqui. Você apagaria, certo? Porque a gente Apagaria. entra num consenso, Aham. certo? Então, tá me entrando num ponto, cara. Você estaria me desrespeitando se eu fumasse isso, eu acho, sabe? Você apaga. Se eu estivesse fazendo alguma coisa aqui, por exemplo, que incomodasse o lugar de vocês, ou incomodasse os teus funcionários aqui, que hoje os garotos cresceram. Quando eu cheguei, era o Monark me atendendo de chinelo em casa e tal. Fico contente de ter participado disso, do crescimento de vocês. Aham. Mas se eu desrespeitasse um funcionário de vocês, como seria? Ah, a gente não vai gostar, né? Você não ia gostar e você ia falar assim, olha, cara, a sua liberdade acabou aqui, porque começa a liberdade de um funcionário meu. Então, cara, todos nós somos racionais de entender isso. Como um presidente pode ser inimputável por aquilo que ele fala, você tá entendendo? Nada é culpa do cara. Nada mais é culpa dele. Se você conversar hoje com um bolsonarista, não, mas tem que ver que o PT é pior. Não, mas ele não é culpa disso. Pô, se ele é o cara que recomenda os conselheiros pro Copom, por exemplo, esses caras, ele não é responsabilidade dele, ele que é o responsável por mandar as reformas. As reformas são patéticas. Patéticas. Ele não é responsável por nada. Ele não é responsável por falar uma asneira e a bolsa no dia seguinte perder 200 bilhões em valor de mercado. Então ele é responsável pelo quê? Nós somos racionais em compreender, cara, que uma pessoa a qual foi dada tanto poder também foi dada também grandes responsabilidades. É do Homem-Aranha, cara. Não é muito longe disso. Uma criança de 7 anos que assistiu Homem-Aranha sabe. Então nós temos que ter responsabilidade pelas coisas, você tá entendendo? Por todas as coisas, cara. Por todas as coisas. Responsabilidade, com certeza, é algo que vem junto com qualquer liberdade. Se você quer ter liberdade, você precisa também ter responsabilidade, responder pela sua liberdade exercida. Você precisa responder por ela. Correto? Então, assim,